1,6 bilhão. De acordo com a Unicef, esse é o número de jovens e crianças impactados pelo fechamento de escolas no começo do ano por causa da pandemia. Muitos apontam até para consequências mais drásticas, como uma geração inteira que não volta mais às escolas. E mesmo para os que voltaram, os desafios das novas mecânicas são grandes. O professor tentando se entender com Zoom, alunos tentando se entender com aplicativos que, na verdade, não estão maduros em termos de interatividade, mas muitas mentes brilhantes trabalham há anos, e agora talvez até de maneira mais intensa e acelerada, em soluções para lidar com essas relações remotas e em escala. Hoje a gente conversa com a Thaís Alencar, uma líder numa das maiores empresas de EdTech no mundo. Falamos sobre sistemas complexos de ensino digital, o que seria uma verdadeira democratização da educação, e falamos também na receita secreta para isso tudo. E uma dica: não é digital, é de carne e osso. Eu sou o Naco e essa é a Curva do Sorriso. Thaís, que bom te receber por aqui hoje. Eu estou muito entusiasmado com a EdTech esses dias, logicamente, e eu tenho certeza que a conversa de hoje vai ser uma grande aula para todo mundo. Antes de passar pelas suas credenciais impressionantes, eu queria também deixar registrado o carinho que eu tenho pela Thaís e pela família dela, que na verdade acolheu a minha aqui na Califórnia como ninguém. A casa da Thaís é o epicentro de expatriados aqui na Vale do Silício, todo mundo trabalhando com criatividade, e é por lá que sempre rolam uns encontros assim, maravilhosos e sempre inspiradores. Então, obrigado mesmo de todo o coração pela entrevista, mas também por receber a gente assim com tanto carinho. Obrigada, você falou agora, deu uma saudade. Eu lembro tanto da Filipa chegando pequenininha, vindo pro meu colo. Ai, que saudade que deu. Obrigada por me convidar a participar desse bate-papo. É um prazer estar conversando com você sempre. E vou tentar responder as perguntas da melhor forma possível, da forma que possa ajudar quem está escutando, inspirar. Qualquer uma dessas coisas está valendo. E vamos lá. Eu não tenho dúvida que vai ajudar muita gente, pode ter certeza. Antes de a gente começar a conversa, eu também queria deixar registrado que isso é uma conversa entre dois amigos, não está ninguém aqui representando a empregadora. A Thaís trabalha na Cengage como vice-presidente de produto, eu trabalho no Facebook como diretor de design, mas a gente está aqui hoje como a Thaís e o Naco, numa conversa para tentar instrumentar quem estiver construindo produto, seja designer, seja gerente de produto, engenheiro, empreendedor. Aliás, hoje eu acho que essa conversa vai um pouco além de construção de produtos, né? A gente vai estar falando de educação, então espero que acabe chegando no ouvido dos professores, quem desenvolve políticas complexas de ensino e, enfim, por aí vai. Deixa eu apresentar um pouquinho da Thaís para vocês. Logo no começo da sua carreira, a Thaís trabalha na pioneira agência Click, uma agência, na verdade, pioneira não só no Brasil, mas no mundo, com publicidade digital. Eu me lembro muito bem o quanto o trabalho da Click me influenciou e influenciou toda uma geração, né? A partir de lá, a Thaís traça uma carreira incrível na publicidade, sempre com foco em produtos digitais. Por fim, em 2013, ela migra de agência para cliente, mais especificamente no EdTech. Ela começa na EdMakers aqui em São Francisco, depois é convidada a se juntar à Cengage, que é uma das grandes líderes do mercado, com mais de 5 mil funcionários, operando em 20 países. A Cengage, que lá atrás começou com um livro, conseguiu uma transformação digital completa com muito sucesso. É dela, por exemplo, as soluções por trás do e-learning do National Geographic. Thaís, eu vou segurar um pouco minha ansiedade para a gente mergulhar no EdTech. Então vamos começar no começo da sua carreira. Qual foi a semente dessa paixão pelo digital? Quando eu fiz a faculdade, eu fiz faculdade na UFPE, em Recife, Universidade Federal de Pernambuco. O ano que eu entrei foi o primeiro ano que o Silvio Meira, que tem muita gente do Brasil que conhece o Silvio pela inovação lá tecnológica, o Silvio montou o que é chamado de CESA, que é um laboratório que começou pelo pessoal de ciência da computação. E o Silvio tinha uma visão de que ele queria juntar o pessoal de tecnologia com o pessoal de comunicação, porque a tal da internet estava começando a aparecer. Na época,
ninguém chamava de startup, se chamava de incubadora, você recebia um financiamento, e aí a gente começou a fazer um software de traqueamento de banner, feito a DoubleClick. Isso foi em 1993. Daí para frente eu nunca parei de trabalhar com internet e com tecnologia. Me formei em propaganda, mas com o meu projeto de graduação já foi a transmissão online de imagens digitais, então já foi com isso, já foi usando a internet, já foi usando imagens digitais. A Sony tinha acabado de lançar a primeira câmera completamente digital. E daí para frente, saí da faculdade, ainda fiz um estágio na W Brasil, achando que era legal ser da W. Odiei o mundo de papel e de spots de 30 segundos. E fui trabalhar com tecnologia em São Paulo. Eu trabalhei com uma empresa na época chamada Zik, e depois de lá eu fui trabalhar na MediaLog, que virou a agência Click com o tempo. E foi isso. E daí nunca parei de trabalhar com tecnologia, nunca parei de trabalhar com internet. Eu sei que a gente podia dedicar um episódio inteiro nas suas conquistas na publicidade, mas hoje eu queria focar um pouco na segunda fase da sua carreira, especificamente no EdTech. Para mim, a educação é a base de tudo e ela está sempre no centro das discussões mais importantes da sociedade. Você então resolve engrenar no EdTech, mas não só isso, começar numa startup aqui em São Francisco. Eu não consigo nem imaginar como é que você escolheu esses dois desafios ao mesmo tempo. Conta um pouquinho para a gente. O mundo de startup é um mundo muito maluco, assim. Não é para todo mundo. Ele é um mundo extremamente estressante. E no caso da EdMakers, quando eu entrei na EdMakers, tinha recebido o seeding, né? Então, para quem não conhece esse mundo de startup, é o primeiro aporte de capital que existe. Ele é um aporte de capital pequeno, que você só constrói o produto, o mínimo produto possível. É muito pouco dinheiro, você trabalha o tempo todo economizando, morrendo de fome para botar aquele produto na rua e ver o que acontece. Então, a Edmakers tinha acabado de passar por isso, tinha recebido o que é chamado de Series, estava levantando a Series A. Então, quando eu entrei na Edmakers, uma das minhas tarefas, a parte do meu trabalho, era lidar com o fundo de investimentos, os investidores, para levantar dinheiro, o que, por si, já é super estressante, super competitivo, super... exige muito de que você não se deixe abater por rejeição, que você tenha meio que uma certa cara de pau e você tem que ir lá e fazer sua proposta e pedir dinheiro e não ter vergonha de pedir milhões e milhões de dólares e ter estômago para, né, ter a responsabilidade que você está pedindo por aquele dinheiro. Então, assim, já começou com isso. Esse mundo de startup, nesse aspecto, é muita pressão. Eu passei 5 anos na EdMakers. A gente levantou a Series A, a gente fez a prova de mercado, a gente provou que funcionava, a gente recebeu a Series B, levantou a Series B, e a empresa foi vendida. A EdMakers operava em 4 países, mesmo sendo a startup. Isso era uma loucura, isso é uma loucura. Eu trabalhava 24 horas por dia, eu me estressava 24 horas por dia, a causa era maravilhosa. A gente criou um framework para ensinar inovação, pensamento inovador, porque hoje em dia existem técnicas que você consegue criar um currículo e que você coloca nas escolas e que você tem uma geração inteira que pode estar pensando de uma forma mais inovadora, de uma forma sistemática. Então, a causa era muito legal, mas o trabalho é uma loucura. É uma loucura. E não tem estabilidade. Você está constantemente achando que vai acabar o dinheiro, que você não vai ter emprego e que vai dar tudo errado. Então, esse é o mundo da startup. Tudo que dá certo é maravilhoso, porque é uma vitória sua, tudo que dá errado é uma porcaria, porque é um erro seu, certo? Não existe a divisão da culpa, digamos assim, ou do sucesso. Eu saí da EdMakers e fui convidada a trabalhar para a Cengage, que, como você falou, é uma empresa grande, global, tem 20 países, uma super corporação. Então, assim, foi uma adaptação, assim, graças a Deus, empresas grandes entendem esse processo e lhe dão meses para que você consiga entender o que está acontecendo. Para essas pessoas que estão mudando, que estão pensando em mudar, esse aspecto, pode ficar tranquilo, leva um tempo mesmo para conseguir entender o que está acontecendo. A maior lição dessa época, para mim, foi não ter nenhuma vergonha ou restrição de levantar a mão e dizer, não entendi. Pode dizer de novo.
O que é que você está falando? Não entendi. Qual é essa sigla mesmo? O que é que isso significa? Porque, assim, senão você nunca vai aprender e você vai continuar passando vergonha porque você não vai conseguir fazer o seu trabalho direito. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em empresa grande, empresa pequena, e eu acho que a minha impressão alinha com o que você está falando aí. Mas eu queria saber de você, então, entre as duas dinâmicas, qual que você se deu melhor? Qual que você prefere? Eu não tenho esse mundo encantado da startup na minha cabeça, porque eu vivi, ele não é nada encantado. Foi ótimo para minha experiência, eu acho que eu cresci muito, mas hoje eu não voltaria. Como crescimento profissional de liderança e de entender o business, entender por que as pessoas investem, o que é que elas esperam de você, como é que dinheiro é, viaja, né, de um canto para o outro, é uma experiência muito, muito interessante. Então, se você tem a oportunidade de fazer, faça de olho aberto, né, de que a grande maioria das startups vão à falência, não são bem-sucedidas. Mesmo que a experiência de negócio não dê certo, a experiência profissional vai ser impagável, vai ser enorme. Bem, vamos falar então de tecnologia e educação. Para mim, a combinação das duas aconteceu quando eu vi a história de um sujeito que, quando a sobrinha estava com dificuldade em matemática, resolveu gravar mais aulas. Ele então posta essas aulas eventualmente no YouTube e a menina adora, ela melhora, mas o curioso é que as aulas começam a ganhar audiência. E essa, na verdade, é a história da origem da Khan Academy, que um curso online, hoje famosíssimo, com mais de dezenas de milhões de alunos em mais de, acho que 40 países. Aliás, fica a dica, o TED Talk do Sal Khan é maravilhoso. Eu acho que o título se traduz mais ou menos para vamos usar o vídeo para transformar a educação. Enfim, com o vídeo a aula ganha uma outra roupagem, de repente até um engajamento diferente para essa nova geração, né? E com plataformas como o YouTube, começa a se ganhar distribuição. Desses aspectos todos do mundo digital, o que você acha que é mais transformador para o ensino? Essa pergunta ela é muito relativa. Ela depende muito de onde você está no mundo, depende muito da situação socioeconômica de quem está vivendo essa transformação. A tecnologia tem o potencial de mudar muita coisa, já deu grandes passos em relação a mudar ou a melhorar, mas ainda não é sistemático, não é sistêmico, não faz parte da maneira que todo mundo pensa ainda, ou não faz parte no que as pessoas têm poder de compra ou têm acesso. Por exemplo, você vai ter iniciativas pontuais de um professor de uma escola em algum lugar que usou o WhatsApp para alfabetizar, e você vai ter o extremo de países mais desenvolvidos, que no ensino superior você conta com 100% dos alunos tendo computadores que possam ter acesso à tecnologia, então isso tá com todo mundo, certo? Então faz parte de tudo. O exemplo do WhatsApp, de novo, são coisas pontuais, você não tem a escala. Isso deu certo aqui, vamos fazer isso acontecer em milhares de escolas para milhares de alunos. Não é assim que funciona, ainda é muito dependente da personalidade, inclusive do professor, de quanta resiliência esse professor tem de insistir naquilo e de inovar na pedagogia, porque é uma pedagogia completamente diferente. Nesse aspecto, a gente ainda está na infância da tecnologia na educação. Você falou de escala, que é algo inerente a produtos digitais, né? Mas você também falou da individualidade do professor. Qual é a contribuição da tecnologia para essa dinâmica, afinal? É a amplificação do papel do professor, certo? O papel do professor continua sendo o papel mais importante na educação. A maior contribuição da tecnologia é a maximização do professor. O meu papel na tecnologia é
facilitar a vida do professor para que ele possa ser o melhor professor possível na sala de aula. Não é para substituir o professor, não é para fazer um trabalho melhor do que o professor, é para equipar o professor com ferramentas que maximizem o aprendizado. Quando a gente fala de educação, você tem que falar de massas. Você não pode usar o exemplo de uma pessoa que consegue fazer ou um grupo que consegue fazer e generalizar. Então, essa ideia de que uma pessoa vai chegar, a sociedade vai chegar e vai ter um iPad, e o iPad vai ser adaptive e vai carregar você, a sua vida acadêmica inteirinha, isso não existe. Isso não é assim que o cérebro humano funciona. Pode até vir a ser no futuro, mas hoje não é assim que a gente aprende, não é assim que a gente consegue manter o foco, a pedagogia ainda não está lá. E o maior papel da tecnologia atualmente, pelo menos no futuro próximo, é maximizar o papel do professor. É bom ouvir que o grande trunfo do EdTech continua sendo o professor. Tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir isso. Mas o digital também traz, como você falou, escala, né? E com isso, inevitavelmente, baixos custos. É com isso que a gente começa a poder falar de acesso ou até mesmo de democratização? Okay, vamos lá. Para eu responder isso, eu vou ter que dar uns 100 passos para trás. Assim, já vou pedindo desculpa pela aulinha, mas é porque senão não dá para entender direito. Vamos lá, quando você pensa em educação, nada na educação não é feita de propósito, certo? Então, por que o ano letivo é dividido do jeito que é? Porque quando a educação em massa foi criada, depois da Revolução Industrial, ainda existia uma parte rural no mundo muito grande e se precisava que os alunos, durante o verão, estivessem disponíveis para ajudar na colheita, certo? O calendário das escolas é baseado no calendário da agricultura de cada país. A educação, ela para funcionar na escala da sociedade como um todo, ela precisa caber dentro do modelo econômico daquele país. Quando você fala em democratização da educação e da tecnologia, principalmente, você vai ter que entrar na discussão de igualdade, mobilidade social, papel do governo, tudo isso, porque você não pode dizer que uma coisa, você não pode falar em democratização da tecnologia sem igualdade de oportunidades. Não, isso não pode ser separado uma coisa da outra. Educação, tecnologia da educação e meritocracia são análogos. Essas duas coisas só acontecem com igualdade de oportunidades. Se você não tiver a igualdade de oportunidade, essas duas coisas vão quebrar e falir e vai dar tudo errado. Certo? A meritocracia foi criada, esse termo foi criado na década de 60 por um sociólogo chamado Young, que morava na Inglaterra e que era contra as sociedades de classe. Então, ele criou esse conceito de que você deve crescer de acordo com o seu mérito. Ele ainda estava vivo. E ele escreveu um livro no final dos anos 90, dizendo que foi tudo por água abaixo, porque a meritocracia criou outra sociedade de classe. Porque se as pessoas não têm a mesma oportunidade de crescer na vida, se você não tem igualdade de oportunidade, você não pode ter meritocracia. A democratização da tecnologia na educação é a mesma coisa. Se você não dá acesso igual, oportunidade de acesso igual a todas as pessoas, você nunca vai ter a democratização da tecnologia na educação. Eu não sei qual é a sua impressão, Thaís, mas realmente nesse ano de Covid eu acho que essas desigualdades foram exacerbadas em vários setores, né? O acesso a recursos hospitalares continua desigual, muitos negócios fechando, enquanto outros continuam a acumular riqueza e valor. Isso, por exemplo, no varejo é muito notado. Como foi o desenrolar disso na indústria de ensino? O Covid está fazendo a gente relembrar que não é igual, as pessoas alunos não têm acesso de forma igualitária à tecnologia. Uma coisa que acontece numa escala da sociedade como o Covid, como a pandemia, vai trazer outras complexidades ao problema da igualdade. Então, por exemplo, universidade dos Estados Unidos, a gente está tendo
eu talvez diga o número errado, mas eu tenho a impressão que é em torno de 10 a 15% de redução dos alunos indo, né, se matriculando para a universidade por causa do Covid. Aí você vai olhar, obviamente, você vai olhar que são pessoas de condições socioeconômicas mais baixas, que perderam, os pais perderam o emprego, ou eles perderam o emprego, que eles ficaram doentes, ou que perderam a casa. Então, assim, você não tem como separar nenhuma solução de educação e tecnologia para a educação dos problemas que aquela sociedade está passando naquele momento. Esse é o maior erro que você pode tentar fazer. E pensando em capacidades digitais, você notou alguma coisa específica? Está forçando uma aceleração na parte digital, né? E agora, isso, de novo, você vai ter variações enormes dependendo do país que você está falando. Então, vamos pegar o Brasil. Sistema público brasileiro. Você acha que tem alguma condição do sistema público brasileiro ter um modelo que não seja presencial? Você acha que tem como as crianças que atendem o sistema público brasileiro, quando tem aula, você acha que tem condição que essas crianças estejam na frente de um computador assistindo Zoom, transmitir em tempo real, com banda larga de conexão? Não tem, não tem. Aí o que é que está acontecendo? De novo, vamos entrar em papos muito profundos. O que é que está acontecendo? Está maximizando, está solidificando as diferenças socioeconômicas. As pessoas que têm, a parte da população que tem dinheiro para botar as crianças em escolas privadas, e quanto mais cara, digamos assim, a escola, melhor vai ser a educação nesse aspecto. Essas crianças vão ter aulas remotas, vão ter teste de Covid para poder frequentar a escola quando está todo mundo bem, você vai ter autocontrole, essas crianças não serão prejudicadas academicamente. As crianças da escola pública não vão perder o ano, não vão ter aquela educação que já era precária, vai ficar inexistente. Existem milhares de estudos já hoje em dia mostrando as consequências para daqui a 20, 30 anos dessa geração que perderam a conexão com a escola durante esse ano ou durante o próximo ano, nunca mais voltaram. Você vai ter uma porcentagem que não vai mais voltar, você vai ter porcentagem de escolas que vão fechar. A educação está sofrendo muito com isso tudo que está acontecendo, mas quem está sofrendo mais de novo é a população que não tem condição de ter os recursos digitais para conseguir ter a educação que merece, né? Eu compartilho essa tristeza com você, até isso me faz pensar que a gente aqui próximo teve um caso desse, a creche que os meus 2 filhos foram, fechou. E foi um dia muito triste, porque aquela creche representava muita coisa aqui para a vizinhança, não só os professores que trabalhavam lá, alguns há mais de 20 anos, mas para apontar essa conversa, de repente, para horizontes mais prósperos, você, nisso tudo, identifica alguma oportunidade? Mas nada no mundo, nada revolucionário, nada realmente inovador aconteceu no mundo fora dessas fases de desespero que a gente passa, né? Que o mundo passa. Então, assim, eu tenho convicção de que soluções vão aparecer por causa desse sofrimento todo, dessa preocupação toda. Soluções vão aparecer que vão ajudar a gente a diminuir essa distância entre as classes sociais e entre as categorias de educação, entre a tecnologia e o acesso. Eu acho que realmente, de vez em quando, a gente precisa de uma chacoalhada dessa para ir para frente. Ouvir essas palavras de você é um conforto para o coração de um eterno otimista. Eu também sou daqueles que geralmente vê o copo meio cheio. Um aspecto que sempre me fascinou no EdTech é querer entender um pouco mais a dinâmica desses múltiplos atores. Eu sou fascinado por problemas que têm mais de um ator na equação. Eu acho que são geralmente os mais complexos e por isso mais interessantes. Então, eu estou pensando assim, seja num marketplace onde tem um vendedor e tem um comprador, isso você vê num eBay da vida, ou mesmo no Airbnb, onde tem o host e o hóspede, né? Você conseguir gerenciar esses atores todos e
e que muitas vezes estão até com interesses conflitantes, né? Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero conseguir alguma coisa mais barata. No EdTech, você já falou de professor, eu consigo imaginar instituições de ensino, logicamente tem o aluno, tem o pai. Como é que isso tudo funciona? É muito engraçado, porque quando você estuda marketing, business e produto, você é ensinado as caixinhas, né? Você tem o B2C, você tem o B2B, aí você vai trabalhar a educação e as caixinhas simplesmente desaparecem. Você tem um B2B2C. Se você é um produto como a Khan Academy, ou como o Duolingo, ou como essas softwares que são mais de suplemento, né, da educação, você é B2C, você vai vender para o usuário final, que quer aprender aquilo. Dentro desse mundo, pode ser que você tenha que lidar com dois atores. Pode ser que, por exemplo, se for uma coisa para criança, você tem que ter os controles para os pais, você tem que ter os relatórios e toda a parte analítica para que os pais possam ver o que está acontecendo. Aquela unidade de pai e filho é uma unidade, aquele é o seu consumidor. Se você está vendendo para instituições, então, por exemplo, se você é um sistema educacional como existe no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, se você é uma EdTech como a Cengage, que você faz desde o livro até a plataforma digital que é usada na sala de aula e para dever de casa, o negócio começa a complicar. Porque você tem que convencer o professor de que o seu produto é bom, para que o professor passe aquilo para os alunos. Quem paga são os alunos ou os pais dos alunos. Mas sem o professor exigir, aquilo não vai acontecer. Quando você entra nessa indústria, você é um pouco ingênuo de você fica pensando assim, mas eu vou fazer isso para o aluno, porque o aluno vai entrar aqui, vai achar, vai ficar empolgado para aprender. Eu nunca conheci um aluno que por si quer aprender sozinho e vai entrar num sistema de dever de casa e vai dizer, mais dever de casa para mim, oba, vou fazer tudo, sem ninguém mandar. Seu produto tem que ter duas dimensões, ele tem que ter a parte de facilitar a vida do professor. Em educação, você tem que ter toda a parte administrativa, de gerenciamento de notas, de relatórios, de coisas que são... as notas são dadas automáticas para que o professor não precise perder tempo corrigindo isso, corrigindo aquilo. Você tem que ter esse lado para convencer o professor, você tem que ter a qualidade pedagógica e de conteúdo. E depois que você vence esse obstáculo, você tem que fazer a melhor experiência possível para o aluno, porque o professor também não quer ser IT, ele não quer ser a pessoa que está consertando o produto que está quebrando, ele não quer ouvir o aluno reclamar que a interface é difícil, nem o pai. Então, assim, realmente, você tem que lidar com todas essas dimensões. Olha o professor aparecendo de novo na conversa, que maravilha, né? Eu até fico pensando se existe alguma outra indústria com tanta complexidade, assim. Quem descobrir, por favor, me diga, porque eu fico pensando, eu fico tentando fazer analogias, assim, meu Deus, qual é a outra indústria que tem que convencer tantos atores no processo para que seja bem sucedido? E eu não consigo achar uma, mas deve existir. Agora me ajuda a entender um pouco mais do negócio EdTech em si. A Cengage, por exemplo, que começou lá em livro e conseguiu essa transformação digital com sucesso. Isso foi por uma pressão do mercado ou foi por ter identificado uma oportunidade? Então, a Cengage já tem mais de 100 anos, né? Ela não tem o nome Cengage, o nome Cengage é mais recente, ela cresceu comprando outras empresas, então ela foi Houghton Mifflin, ela foi Thomson, e talvez há 10 anos atrás, ela foi comprada por um private equity e mudou o nome, a marca toda para Cengage, foi quando ela fez definitivamente a transição para a EdTech. A gente ainda tem livro impresso, porque a gente acredita piamente, como empresa, de que se você é realmente uma empresa de educação, você tem que oferecer todas as maneiras em que os alunos podem aprender. Você pode gostar de ler um livro de papel e fazer anotação no livro de papel e fazer o dever de casa ou fazer a parte mais interativa na plataforma digital. Eu
posso gostar de ler o livro no meu telefone. Não existe uma só maneira de aprender. Então, se não existe só uma maneira de aprender que caiba para todo mundo, a gente tem que oferecer todas as formas possíveis, então todas as mídias. Então, a gente ainda tem o livro. Obviamente, pela perspectiva de budget, do business, é muito mais caro você produzir livro do que você produzir material digital. Você imprimir material de alta qualidade, que não vai se rasgar durante o ano letivo, que não vai a capa cair e tudo mais, isso é caro fazer isso. E impressão digital, só recentemente está começando a ficar mais acessível em relação a custo. Poucos anos atrás, você não tinha essa possibilidade de eu vou imprimir só 5.000 cópias. Você tinha que imprimir 100.000 cópias, 200.000 cópias. E uma vez que está errado, está errado. Você não pode, você tem que recolher tudo, reciclar e botar tudo no mercado novo. Isso custa muito dinheiro. Então, pelo lado de business e custo de business, o maior interesse financeiro é que você consiga passar o máximo para o digital. Então, qual é a solução que a gente acabou achando? A gente conseguiu aperfeiçoar a questão da impressão sob demanda digital para que a gente possa fornecer essa solução. É um problema? Vai ser sempre um problema, porque o conteúdo é vivo, certo? Então, essa ideia de que você vai imprimir um livro e depois você não vai imprimir ele por mais 30 anos, 3 anos, 1 ano, não existe mais. É um desafio, mas é um desafio que a gente resolveu que a gente vai encarar, a gente não vai tirar os livros impressos do mercado. A única coisa que mudou é que é o seguinte, quando você vai usar o material do Cengage, é uma subscription, né, é uma assinatura. Então, você faz a assinatura do semestre ou do ano, como você quiser fazer, e aí você fala para a gente, eu quero um livro de papel. Eu não quero só a plataforma digital. Então, a gente manda para você de graça um livro de papel, que no fim do semestre você manda de volta. Se você não manda de volta, claro, vai ser cobrado de você. Mas com esse modelo, a gente tem muito mais controle no que vai ser impresso, né? Então, assim, é muito mais eficiente essa forma. E você tira o custo do aluno, porque um livro de química para um aluno do ensino superior custa $400. Então, a gente está se dispondo a mandar de graça para você, desde que você devolva para a gente depois. E nesse modelo, você tira do mercado o que está desatualizado, você bota coisa nova no mercado, você controla a quantidade de impressão e você mantém essa flexibilidade do aluno poder escolher a forma que é melhor para ele aprender. Eu sou obcecado pelo modelo de assinatura, que, aliás, é uma tendência que eu acho que não tem volta, né? Não só na educação, mas está permeando várias indústrias, saúde, logicamente entretenimento. Me parece um modelo sustentável, previsível em termos de renda, mas também é uma coisa muito mais de construir uma relação do que trabalhar algo muito transacional. A experiência do usuário em si é completamente outra, né? Outra coisa que faz parte do modelo da assinatura e que eu esqueci de falar na hora que você falou de você ter vários usuários, é que o usuário final, o aluno, ele é passageiro, né? E o usuário que fica, que vai todo ano que vai todo ano recomendar, é o professor. Então, o usuário que você tem que cativar é o professor, porque o aluno, ele é sazonal, ele entra e sai, né? E acabou. Com essa experiência toda, eu não consigo resistir e perguntar um pouco sobre os seus erros e acertos. Alguma dica importante para gerente de produto ou qualquer outro criador de produto digital que você tem para passar? Eu vou falar umas que eu acho que já são até meio batidas, mas até você viver essa situação, você realmente não dá o valor que elas têm. E vindo de uma pessoa que a formação básica é UX, vai parecer assim que a experiência do usuário vai parecer meio estranha, mas assim, o usuário não sabe o que ele quer. Não caia nessa armadilha. Tem que fazer pesquisa? Tem que fazer pesquisa até sair pelos ouvidos. Tem, mas tem que saber ler a pesquisa, tem que saber ler o resultado, tem que saber entender aquilo que você,
o seu instinto, aquilo que está dentro de você, que é contra, que está indo em conflito com o resultado da pesquisa, aquilo não é só, aquilo são seus anos de experiência, dizendo a você que você precisa interpretar aquele resultado de uma forma inteligente, porque, de novo, eu acho que todo mundo já ouviu essa analogia, mas se o Henry Ford tivesse perguntado o que é que o usuário queria, eles tinham dito que queriam um cavalo mais rápido, não queriam um carro. Essa, para mim, é uma das maiores armadilhas desse mundo digital. Você entra nessa análise tão profunda da pesquisa que você não faz nada no final, porque você não consegue realmente criar um produto que tenha personalidade, que realmente funcione e que dê o passo para frente, né? Porque a gente está aqui para botar as coisas para frente, não para manter o status quo. Mais uma vez, Thaís, a gente se encontra no mesmo barco e eu tenho esse mesmo problema com leitura de pesquisa, seja qualitativa ou quantitativa. Eu vejo muito essa coisa do literal, né? O usuário fala que quer X, então vamos entregar X e, na verdade, é muito mais importante você entender a intenção daquela resposta do que ler ela literalmente, né? Uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo: o quão importante é a execução? A parte dessa execução é onde a porca torce o rabo. Eu não vou dizer assim que é muito fácil ter ideia e planejar, não é. Mas trazer uma coisa para o mundo, fazer essa coisa existir, não é fácil. Persistência, né? Tenacidade. Acho que tenacidade, para mim, é uma palavra extremamente importante para quem é de produto, que realmente quer fazer as coisas acontecer. E, assim, para quem quer ser gerente de produto, existe uma literatura famosa que chama o bom gerente de produto e o gerente de produto ruim. Não sei se você conhece. E, assim, decore isso. Porque, assim, ele não deu certo, o lançamento não deu certo, alguma coisa não deu certo, alguma coisa falhou, ele vai dizer, não interessa se existe um time de milhões de pessoas, milhares de pessoas trabalhando, ele vai dizer, é minha culpa. Eu devia ter visto esse erro, eu devia ter previsto que isso ia acontecer, eu devia ter feito o time trabalhar de uma forma diferente. O gerente de produto ruim vai dizer, eu disse que isso ia acontecer, culpa do Naco. Culpa do Naco que é designer, porque eu não sou designer. Vai nessa linha. O gerente de produto bom, ele vai sempre puxar para ele. Puxar para ele, não porque ele é workaholic, porque ele faz tudo e porque ele é magnânimo. Não, é porque ele tem esse senso de que, sim, ele é a pecinha da máquina que não pode quebrar, que ele tem que fazer acontecer. E para quem quer ser gerente de produto e realmente quer ter sucesso, ache esse negócio, artigo e decore. Agora, uma perguntinha para fechar. Se você pudesse fazer um curso online hoje em dia, qual seria? Sobre qualquer assunto ou para ser o melhor? Qualquer um. Qualquer um. Teria um curso de psicologia cognitiva. É bem clichê eu estar dizendo isso, trabalhando com educação. Mas todos nós que trabalhamos em produto, em design, em experiência do usuário, trabalhamos baseados nos princípios de cognição, sabendo disso ou não. Entender profundamente o que é que faz o nosso cérebro decodificar uma coisa de um jeito ou de outro, o que é que sobrecarrega o nosso cérebro, o que é que alivia o nosso cérebro, o que é que maximiza o uso do nosso cérebro em relação ao aprendizado. Para mim isso é fascinante e isso é para qualquer coisa da vida que você for fazer. Thaís, que conversa. Eu tinha certeza que ia ser inspiradora, mas eu vou te dizer que eu tô saindo daqui, como eu falei antes, na estratosfera. Eu respeito por você, por quem trabalha nessa indústria dificílima e sempre pelos professores, continua muito grande. E eu só espero que a gente veja um pouco de progresso nessa batalha pela democratização, né? Um beijo enorme para você, para sua família linda e muito obrigado mesmo. Obrigada a você pela oportunidade. Eu posso falar a noite inteira da educação, isso é um problema. Então, obrigada. Bem,
Eu vou aproveitar desde que o assunto é educação e lembrar o objetivo desse projeto, né? Eu estou aqui para ajudar a próxima leva de criadores do Brasil. Como parte disso, eu estou querendo fazer uma série de lives para a gente poder conversar mais de perto, fazer, de repente, avaliação de portfólio, estratégia e outras dicas para acelerar a sua carreira. Segue no Instagram, que eu vou estar postando informação e o convite dessas sessões. Espero vocês por lá e até a próxima.